Turma, vamos agora ao último item do nosso capítulo, né? Da nossa parte aqui, que chama-se Lei Geral dos Gases e Equação de Clapeyron, que está na página 22. É o seguinte, o chamado Clapeyron, ele fez uma análise bem interessante. Se você dividir pressão, volume e temperatura no primeiro tempo, no segundo, no terceiro e assim por diante, eles vão ter um valor constante. Se você pegar pressão, volume e temperatura numa primeira situação, dividir pressão, volume e temperatura na segunda situação e assim por diante, você vai obter uma constante, um número igual em todas essas características, tá? O que esse cara fez? Ele notou que essa relação é igual ao mol desse gás pela constante universal dele. O que é mol? Mol é a quantidade de matéria como átomos e moléculas. Ou seja, se você dividir a pressão pelo volume e pela temperatura, isso daqui vai dar o mol desse gás, que é a quantidade de átomos e moléculas que compõem esse gás, vezes essa constante universal. A constante universal é uma constante em que esse gás, que é ideal, que é hipotético, é um valor obtido através da relação de pressão, volume e temperatura. E também pelo mol. Se você pegar esses 4 itens, você vai encontrar esse valor de R aqui. Independente do gás que seja, mas tem que ser o ideal, aquele gás hipotético. Eu posso ter 3 valores desse valor de R. Isso daí é dado no problema para vocês. Ele pode valer 0,082 atm por litro dividido por K e mol. Ele pode valer 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro dividido por mol e o K. Né? E também pode equivaler a 8,31 joule por mole e K. Uma coisa que eu vou encerrar para vocês é o seguinte. Nessa equação geral, né, se você substituir aqui, desculpe, antes de encerrar, quando você multiplica invertido, você vai ter essa equação aqui. PV é igual a nRT. Isso aqui que é a equação de Clapeyron. Por quê? Ele vai associar essa PVT pelo mol desse gás e pela constante universal. Constante universal é um número, tanto esse quanto esse é mais usado, mas o mais usado é esse aqui. É um número obtido através da relação mútua de pressão, volume, temperatura e mol. Essas 4 relações geram esse valor que é igual em todos os gases ideais. Vejam bem, algo que eu preciso falar com vocês é o seguinte, essa equação é muito simples. Tá? Mol expressa uma quantidade de matéria, constante universal, isso aqui é dado no problema. A temperatura, eu esqueci de falar, desculpem pela ausência. Quando vocês estudaram lá atrás a equação geral dos gases, a temperatura ela tem que vir expressa em Kelvin, tá ok? A temperatura de qualquer problema que mexe com isocórica, isobárica, isotérmica e também equação de Clapeyron, essa temperatura ela tem que vir em Kelvin. Em Kelvin, tá? Desculpem aí a falha, tá? Porque eu esqueci de mencionar isso para vocês. A temperatura não vai ser colocada no problema nem em graus Celsius e nem Fahrenheit. A temperatura usada nesses problemas de transformações gasosas e de equação de Clapeyron, tem que ser em Kelvin, tá bom? Em Kelvin. Então, se eu tenho lá graus Celsius, eu vou ter que transformar em Kelvin. Se vem em Fahrenheit, eu tenho que transformar em Kelvin. Tá ok, turma? Beleza? Então, essa aqui é a introdução da nossa matéria. Eu sei que para vocês pode achar estranho. Ah, mas é muita coisa e tal. Não é, gente. É apenas a teoria que é um pouco vasta para vocês entenderem as transformações desses gases e o que eles oferecem para vocês. Tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a prática. Nós vamos resolver
cada exercício de cada transformação separadamente para vocês entenderem o processo como é feito. Tá bom, turma? Então vamos lá. Obrigado, um abraço para vocês.